Bom dia, vamos para mais uma leitura. Sim, eu sou gremista. Não é uma informação muito relevante, né, nesse momento. Mas vamos lá, então. Vingança dos judeus. 9. No 12º mês, que é o dia Adar, no dia 13 do mês, data em que entrava em vigor a ordem e o edito do rei, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus contavam fazer-lhe mal, aconteceu tudo ao contrário e os judeus dominaram seus inimigos. Estavam reunidos em suas respectivas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para levantarem a mão contra aqueles que desejavam sua perda. Ninguém pode resistir-lhes, porque o terror se tinha apoderado de todos os povos. Todos os senhores das províncias, os sátrapas, os governadores, os funcionários do rei, tomaram o partido dos judeus por temor de Mardoqueu, porque este ocupava um alto lugar no palácio real e sua fama se espalhava em todas as províncias onde sua influência não cessava de crescer. Os judeus, pois, feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, massacre e extermínio de seus opressores, os quais trataram como quiseram. Em Susa, na capital, mataram 500 homens, fizeram igualmente perecer Fars, Farzan, Farzandata, Delfon, Esfata, Forata, Adália, Aridata, Fermesta, Arizai, Aridai e Gesata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o opressor dos judeus, mas se abstiveram de toda pilhagem. Nesse mesmo dia fizeram conhecer ao rei o número das vítimas em Susa, capital, e o rei disse a Ester: em Susa, na capital, os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã, que não terão feito nas outras províncias do rei. Entretanto, tens ainda algum pedido? Ser-te-á concedido. Tens algum desejo? Será feito. Se parecer bem ao rei, respondeu Ester, seja permitido ainda amanhã aos judeus de Susa agir conforme ao decreto de hoje e que se suspendam numa forca os 10 filhos de Amã. O rei deu ordem para que assim se fizesse. O edito foi publicado em Susa e suspenderam na forca os 10 filhos de Amã. Os judeus de Susa se reuniram de novo no dia 14 do mês de Adar e mataram na cidade 300 homens sem, entretanto, dar-se a pilhagem. Os outros judeus que estavam disseminados pelas províncias do rei se juntaram para defender suas vidas e se pôr a salvo dos ataques dos seus inimigos, massacraram 75.000 sem, entretanto, entregarem-se à pilhagem. Instituição da festa dos Purim. Era o dia 13 do mês de Adar. No dia 14 repousaram e fizeram um dia de banquete de alegria. Quanto aos judeus de Susa, que se juntaram no dia 13 e 14 do mesmo mês, repousaram no dia 15, fazendo um dia de alegre banquete. Isso porque os judeus do campo que habitavam nas cidades não fortificadas fazem no dia 14 do mês de Adar um dia da festa em banquetes de alegria, dia em que mandaram presentes uns aos outros. Mardoqueu consignou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus das províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, para lhes ordenar que celebrassem cada ano o dia 14 e o dia 15 do mês de Adar, como sendo dias em que tinham sido postos a salvo dos ataques de seus inimigos e mês em que sua angústia tinha sido trocada em alegria e sua dor em felicidade. Deviam, pois, nesses dias oferecer alegres banquetes, dar-se presentes e praticar generosidade com os pobres. Os judeus erigiram em costume o que tinha feito na primeira vez o que Mardoqueu lhes tinha mandado, porque Amã, filho de Amedata, ou Agagita, o opressor dos judeus, tinha resolvido perdê-los e lançá-los contra eles o pur, isto é, a sorte, por exterminá-los e destruí-los. Mas, quando Esther se apresentou diante do rei, este ordenou por escrito que a perversa maquinação tramada contra os judeus recaísse sobre a cabeça de seu autor e que este e seus filhos fossem suspensos à forca. E por isso se chamam esses dias Purim, da palavra pur. Assim, conforme o conteúdo dessa carta, conforme o que eles mesmos tinham visto e o que lhes tinham acontecido,
os judeus instituíram e estabeleceram para si, para sua posteridade e para seus adeptos, o costume irrevogável de celebrar anualmente esses 2 dias, segundo a forma prescrita e no tempo marcado. Esses dias deviam ser recordados e celebrados de geração em geração, em cada família, em cada província, em cada cidade. Jamais poderiam ser abolidos esses dias dos purins entre os judeus, nem sua recordação se apagar entre os seus descendentes. A rainha Esther, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram uma segunda vez, com insistência, para confirmar a carta sobre os purins. Depois enviaram a todos os judeus dos 127 províncias do rei Assuero cartas com palavras de paz e a recomendação de celebrarem fielmente esses dias dos purins no tempo marcado. Com o judeu Mardoqueu e a rainha Esther os tinham insistido e com eles tinha estabelecido tanto para si mesmos como para os seus descendentes, com os jejuns e as lamentações. Desse modo, a ordem de Esther confirmou a instituição dos purins e tudo isso foi consignado num livro. Elogio de Mardoqueu. 10. O rei Assuero impôs um tributo sobre os continentes e sobre as ilhas do mar. Tudo o que concerne a seu poder e suas façanhas, e os detalhes sobre a elevação de Mardoqueu pelo rei estão escritos nos livros das crônicas dos reis dos Medos e dos Persas, porque o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Ele gozava de grande consideração entre os judeus e era amado pela multidão de seus irmãos, procurava o bem de seu povo e falava a favor da felicidade de toda a sua nação. Complementos ao livro de Esther. Notas de São Jerônimo. Traduzi com toda a fidelidade o que se acha no texto hebraico. As passagens que seguem encontrei-as apenas na edição Vulgata, em língua e caracteres gregos, e as coloquei aqui no fim do livro, marcadas como é nosso costume, com o óbolo, quer dizer, o sinal distintivo à margem. E Mardoqueu disse: de Deus veio tudo isso. Lembro-me do sonho que tive a este respeito, nada foi omitido. A pequena fonte torna um rio a luz, o sol a massa da água. O rio é Esther, que o rei tomou por esposa e a quem tornou rainha. A mãe e eu, eis as 2 serpentes. Os povos são aqueles que se reuniram para destruir os nomes dos judeus. Minha nação é Israel, que invocou o Senhor e que foi salva, porque o Senhor salvou seu povo e nos livrou de todos esses males. Deus fez prodígios e maravilhas, como não fez semelhantes entre todas as nações, porque Deus preparou 2 destinos, um para seu povo e outro para todas as nações. E esses 2 destinos se cumprem na hora, no tempo e no dia marcado por Deus para todas as nações. Então, o Senhor lembrou-se dos seus e fez justiça à sua herança, e esse dia do mês de Adar, o 14 e 15, serão celebrados em comum no povo de Israel, com gozo e alegria diante de Deus em todas as gerações para sempre. Anotações referentes à tradução grega. 11. No 4º ano do reino de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote e levita, e igualmente seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos purins, dizendo que ela tinha sido traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, em Jerusalém. Nota de São Jerônimo. Prólogo. Sonho de Mardoqueu. No 2º ano do reino de Assuero, o grande rei, no 1º dia do mês de Nissan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, teve um sonho. Havia um judeu estabelecido em Susa, grande personagem, ádido à corte do rei. Era do número dos cativos que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha deportado de Jerusalém com o rei Jeconias de Judá. Esta foi a sua visão: clamores, repentidos, tumultos, trovões, um temor da terra, o terror por toda a terra. Em seguida, repetidamente, avançaram 2 grandes dragões dispostos para acometer um ao outro. Ao grito que lançaram, as nações se comoveram para combater contra a nação dos justos. Foi um dia de escuridão e trevas, tribulação, angústia, perigo e terror sobre toda a terra. O povo inteiro dos justos, cheios de terror, temor, todos os males, julgou-se a ponto de perecer e clamou a Deus enquanto levantavam clamores. Eis que uma pequenina fonte toma proporções de um grande rio, uma massa de água. A luz apareceu com o sol,
Os que estavam na humilhação foram exaltados e devorados os nobres. Depois de ter visto esse sonho e o que Deus queria fazer, Mardoqueu se levantou até a noite, conservou este sonho gravado no seu espírito, procurando conhecer o seu sentido. Denúncia da conspiração. 12. Morava então Mardoqueu na corte com Bigtã e Tares, 2 eunucos do rei, porteiros do palácio. Teve conhecimento de seus projetos e penetrou seus desígnios, descobriu que eles se propunham levantar a mão contra o rei Assuero e os denunciou. O rei fez o inquérito. Eles confessaram e foram conduzidos ao suplício. O rei mandou registrar esses acontecimentos na crônica e Mardoqueu também nota disso. O rei lhe assinou uma função no seu palácio e, em prêmio dos seus serviços, lhe fez presente. Mas Amã, filho de Amedata, ou Agagita, que gozava de consideração do rei, odiava Mardoqueu e seu povo por causa dos 2 eunucos reais que tinham sido condenados à morte. Bom dia. Bom dia. Espera um pouquinho, já vou ler. Foi aí mesmo? Vamos lá perto do foguinho. O que segue também achado somente na Vulgata e preciso depois daquelas palavras entregaram ao saque os seus despojos. Texto do edito de proscrição. 13. Assuero, grande rei, e seus vassalos, os sátrapas e os governantes dos 127 províncias da Índia até a Etiópia, mandam o que segue. Embora eu seja o chefe de numerosas nações e tenha submetido ao mundo inteiro, não quero que, de modo algum, abusar da grandeza de seu poder. Quero, por um governo de clemência e de doçura, oferecer aos meus súditos uma existência de tranquilidade perpétua e, procurando para meu reino até seus confins a calma e a segurança, garantir a paz cara a todos os mortais. Tenho, pois, perguntado a seus conselheiros como isso se podia realizar em um deles, chamado Amã, superior a todos por sua sabedoria e fidelidade, que ocupa o primeiro lugar depois do rei. Me fez conhecer que há um povo mau, intencionado disperso entre outros povos do mundo, de costume contrário aos outros, que despreza continuamente as ordens do rei, a ponto de ameaçar a concórdia que reina em nosso império. Tendo, portanto, sabido que sua única nação, em oposição perpétua com o resto do gênero humano, destruindo os costumes por leis estranhas, malévolas, para contudo que nos diz respeito, comete as piores desordens e compromete assim a ordem pública do reino. Por essas razões ordenamos que todos aqueles que vão são os indicados pelas cartas de Amã, o homem que está à frente do nosso interesse e que nos é segundo o pai, sejam todos radicalmente exterminados, mesmo mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem nenhuma compaixão nem clemência, no dia 14 do 12º mês, chamado de Adar, do presente ano. Desse modo, esse povo, nosso inimigo de outrora e de agora, lançado violentamente no mesmo dia na região dos mortos, deixará para o futuro prosperar em paz nossos negócios. Aqui termina a cópia da carta. Amanhã seguimos em oração de Mardoqueu.